E aí, irmãos, a paz e a graça do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Yahweh, Criador dos céus e da terra, o soberano Todo-Poderoso, esteja com todos vocês, em nome do nosso Salvador, da sua palavra viva, Yahushua. Amém. Assim seja, é verdade. Irmãos, então vamos voltar? Peço aos irmãos aí que deram play nesse vídeo, que assistam a parte 1 para compreender a linha de raciocínio, tá bom? Que está sendo testificada em nossos corações e sendo revelada, né? Através do Espírito do Pai. Aleluia. Irmãos, então voltando, então como eu disse, os ismaelitas foram os primeiros escravagistas, ok? Eles eram mercadores e tal. E aí eles pegam José, né? E vende para o Egito. Aí tem toda aquela história que a gente já conhece, ok? José, ele cresce lá, vira governador, tal. Aí tem uma fome em Canaã, né? E aí ele ajuda, né? A alimentar o povo, chama o pai dele para morar lá no Egito, tal. E acontece o que? O êxodo. Aí quando acontece o êxodo, né, que o pai levanta Moisés, que nasceu no Egito. Olha como tudo acontece aqui. Moisés nasceu no Egito, em Mitzrayim, só que o povo, né, era o povo hebreu, que saiu da terra de Canaã, ok? E que é tudo aqui também, ok? América, África, quando estava colada essa terra. E aí eles multiplicam lá dentro do Egito. Moisés nasce lá, né? Beleza. O que é que acontece? Acontece o êxodo. E aí, segundo as evidências, o que tem sido testificado, Moisés então ele vai para o lado de cá, ok? No êxodo. Ele vai pro lado de cá, que é o lugar que quando ele fez 40 anos, que ele matou lá os egípcios, aí ele fugiu, então foi pro deserto. Então você vê lá que é no deserto da Arábia Saudita. Então ele conhece toda aquela região, né? Ele tem a mulher dele lá, que ele conhece, o sogro lá, tal, tem toda aquela história. E aí ele volta pro Egito, que está no norte aqui da África, e ele enviado pelo Criador, né, com o poder do Criador, ele liberta, ele é usado para libertar o povo da escravidão do Egito. O Egito era uma terra pagã, né? Os egípcios, eles adoravam ídolos, imagens, os deuses da Babilônia, que era daqui. Lembra a primeira Babilônia com Nimrod? Então, só mudaram os nomes. Porque é de Nimrod, irmãos, que sai a trindade pagã, tá bom? A primeira Babilônia. É dessa primeira Babilônia que todo o paganismo ele é espalhado pelo mundo todo. Só muda os nomes. Então, que trindade pagã é essa? É Nimrod, que teve um relacionamento com a sua mãe, Semiramis, e teve um filho chamado Tamuz. Ok? Então, essa é a trindade pagã que foi espalhada por todo mundo e infiltrada em todas as religiões. Então, em todas as religiões, essa trindade pagã, ela está camuflada com outros nomes, tá bom? Então, em cada país, em cada continente, em cada religião, essa trindade pagã tem um nome. Tá entendendo, meus irmãos? Então, o que é que acontece? O Egito, eles eram pagãos e eles adotavam o paganismo dessa primeira Babilônia. E o povo de Yahweh estava escravo, era escravo lá do Egito. Eles clamam ao Pai desde o princípio, né? A história é a mesma. Quando Adão pecou, clamou ao Pai, veio a redenção, né? Ele prometeu que enviaria a promessa, a palavra dele, para nos salvar, tal. E aí, desde lá de Adão e Eva, nós, povo de Yahweh, sofremos neste mundo caído por causa do pecado. E sempre ele separa, guarda o seu povo, né? Assim como ele fez com todos, com Sem, com Abel,
Sete, aí vem toda aquela linhagem até Noé, e ele fez com Sem, né? E agora, aí veio de Sem, veio Abraão, e a gente está aqui nessa história agora. Então, já estou em Moisés. Então o que é que acontece? Aí Moisés vai para cá, volta. E aí aqui se passa o êxodo, nos desertos da Arábia Saudita, acontece aqui, tá bom? Aí o que é que acontece? Moisés sempre falando pro povo que tinha uma terra prometida, que o pai prometeu que era a terra dos seus pais. Que é aqui, para voltar para cá, entendeu? Ó, a terra prometida dos nossos pais, Adão e Eva, onde estava o jardim, ok? Então o que é que acontece? Tinha que vir para cá, atravessar isso aqui tudo, né? Lembrando que era junto, esses dois continentes. Então, é porque eu só peguei esse mapa aqui, que é o que todo mundo conhece, que é essa academia do Sistema Mundial de Satanás. Apresenta pra gente desde pequeno, nos livros educacionais da academia tradicional, que é tudo mentira, que tá tudo corrompido. Na verdade não é tudo, né? Tá misturado, eles misturaram, mas enfim. Mas o Espírito do Pai é sobre aquele que crê no Filho, e por isso que a gente está aqui tendo todas essas revelações, porque é o Espírito de Yahusha, né? O Espírito de Yah, que desceu sobre Yahusha, que está sobre nós. Por isso, Yahusha é Espírito vivificante. A letra mata. Se você for estudar pela intelectualidade, pelo que foi oferecido no sistema, a letra somente, você não vai ter as revelações. Você vai ficar triste. Lembra que eu falei na parte 1 que eu estava esmorecido? Mas o Espírito vivifica, nos dá energia, nos dá ânimo e vai nos revelando todas as coisas, porque o mérito é dele. Então, para que homem nenhum se vanglorie, né? Mas que a gente glorifique e louve o nome do Criador, Yahweh, porque é ele que nos revela todas as coisas, porque a salvação vem dele, não da gente. A gente é pecador, a gente é caído, a gente está nesse mundo caído, com a carne, com o corpo caído. Então, a gente não tem mérito algum, tudo é graça, é favor e merecido, né? Aleluia. É a misericórdia dele que nos faz entender tudo isso. Então, o êxodo voltou para cá, né? Moisés foi para cá e aí acontece o êxodo todo aqui, beleza? E aí Moisés, ele recebe lá os mandamentos do pai nas pedras, né? Yahweh escreveu com o dedo na rocha, na pedra. É daí que vem a cultura rupestre do povo hebreu, que escreviam nas rochas. Então você vai ver que há muitas evidências nessa região aqui, ó, pegando um pouquinho aqui da Arábia, né? Na verdade da Arábia Saudita, nesse deserto, que é onde aconteceu o êxodo, para a África e Brasil. Você vai ver muitos escritos paleo-hebraico, hebraico antigo, nas rochas, né? Os transcritos, enfim, escritas, que eles chamam de fenícios também, escritos fenícios e tal. Tudo isso é cultura rupestre, que vem daí, ó, do Criador que escreveu os mandamentos na rocha. Então, tudo acontece aqui e tal, e aí Moisés, ele acaba ficando lá com o povo, rodando 40 anos nessa terra seca. Por quê? Por causa da murmúria, né? O povo não tinha fé, o povo ficava murmurando: ah, você nos tirou do Egito pra gente passar fome aqui, não sei o que, passar sede. Aí Moisés orava, o pai abençoava, mas isso tudo entristecia o pai. Então o povo sofreu a maldição por causa da murmúria, por causa da incredulidade. Então ficaram 40 anos lá e Moisés, digamos assim, com o ditado de hoje, né, acabou só pagando o pato, né? Ele acabou, mas Moisés era muito humilde, sincero, né? Ele foi fiel até o fim, mas em determinado momento, cada murmúria do povo pedindo água, ele desobedece o Criador, ele e o irmão dele Arão, e por isso mesmo eles dois não entram na terra prometida, eles não vêm para a terra prometida. Então o Criador manda eles subir em uma montanha, ele olhar essa terra prometida dos pais, né? Terra prometida que foi aos pais, né? Ó. E aí ele vê e tal, mas é Josué que levanta e vem para cá, ok? Que vem invadir, tomar as terras de novo, as nossas terras, ok? Ó, as nossas terras, dos povos que estavam aqui, que eram nações ímpias, que tinham povoado, né? Porque o povo foi escravo, então o povo tinha saído daqui, o povo de Ar, o povo hebreu, porque estava sobre Jacó. Quando Jacó foi para o Egito, só tinha 73 pessoas de Jacó, de Israel, né? Que estava povoando Canaã. Então foi escravo no Egito, foi para cá. Então com Josué já tinha na verdade, quando sai, né, do Egito já tinha 600 mil
Porque foram 430 anos no Egito, então já tinha 600 mil. Foram 600 mil hebreus para o deserto, para esse deserto aqui, da Arábia Saudita, aqui nessa região aqui, onde foi a primeira Babilônia, por ali, né? Pá. E aí o que é que acontece? Então tudo indica que tudo aquilo que acontece no Êxodo foi aqui na Arábia Saudita. Procurem documentários aí. O Monte Sinai está na Arábia Saudita, nesse deserto aí, aquele deserto lá. Enfim, então o que é que acontece? Desses 600 mil, muitos morreram no deserto por causa da incredulidade, da murmúria, por reclamar, por não ter fé. Mas eles tiveram filhos no deserto, né? Então a palavra diz que de 20 anos para baixo, daqueles que nasceram no deserto, de 20 anos para baixo, mais 2 que foram fiéis ao Eterno, Criador dos céus e da terra, que é Josué e Caleb, ok? Que representa as duas casas. Perceba, eles entraram na terra prometida. Então eles vieram. Então aqueles 600 mil que saiu, daqueles 600 mil, só Josué e Caleb voltou para a terra dos seus pais, a terra prometida, ok? E os de 20 anos para baixo, que nasceram lá no deserto, que não tem nada a ver, que estava lá firme e forte com Josué e com Caleb. Então eles entraram, voltaram, né? Vieram. Então foram tomando, tal. Só que com Josué também acontece o quê? Eles falham também, né? Eles começam a se misturar com as nações pagãs que estavam nessa terra, ok? Ou seja, pessoas que não adoravam o Criador dos céus e da terra e que adoravam a ídolos, eles começam a se misturar. Alguns, não, deixa vivo, aí deixava algumas pessoas vivas, enfim. Aí começou a mistura toda, porque tinham povos pagãos nessa terra, né? Nessas terras aqui, nessa terra aqui. Então, é muito forte isso aqui, irmãos. Eu tenho que transmitir do jeito que está no meu coração, e eu conto com a ajuda de todos os meus irmãos da verdade, do caminho e da vida, humildes de coração, que estão sedentos pela justiça, sedentos pela verdade, né? Que tem fome e sede de justiça, para todos nós nos unirmos, irmãos, e estudarmos essa verdade, porque os nossos irmãos, né, israelitas, que estão espalhados por esse mundo todo hoje, que essa verdade chegue a todos os nossos irmãos israelitas que estão espalhados por essa terra, porque depois disso aqui acontece muita coisa, e é disso que eu quero tratar aqui, essa mensagem principal. A mensagem principal é essa que eu quero tratar. Perceba, então eles se misturam, tal, e aí começa a miscigenação de todas as etnias, ok? E aí o que é que acontece? É dividida a terra, tal. E essa parte aqui da África é dividida por povo de Arrudá, ok? Então, irmão, quando a gente começa a ler e estudar a palavra no livro de... todos os livros, até Reis, que a gente chega no rei Davi, perceba que no Apocalipse diz que... Aqui eu vou ler para ficar bem bonito, para a gente confirmar e testificar em nossos corações. É dito aqui, ó, cadê? No Apocalipse 22, no último capítulo das Sagradas Escrituras, capítulo 22, verso 16. Olha o que diz aqui. Eu, Yahushua, enviei o meu anjo para vos entregar, anjo mensageiro, né? Para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Olha que coisa linda, irmãos. Eu, Yahushua, enviei o meu mensageiro, oh glória, anjo, para vos entregar este testemunho em relação às igrejas, congregação, povo remanescente de Israel. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi. Eu sou a raiz, Yahushua, o prometido descendente de Davi. Então, a raiz de Davi, Yahushua, e a brilhante estrela da manhã. Pegou isso aí? Quando você lê agora Apocalipse 5, olha o que diz aqui, no verso 5. Apocalipse 5, verso 5 diz aqui, ó, então um dos anciãos
consolou-me afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Arudá, ok? Que o sistema nos apresentou como Judá, só que essa letra J aí não existe, ok? Só veio surgir depois da colonização dessas terras, ok? A letra J foi entrar no alfabeto. É Yahudá. Então, leão da tribo de Arudá, a raiz de Davi, como diz lá em Apocalipse 22, verso 16, tá vendo? A raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então, irmãos, o que é que acontece? No livro de Josué 15 diz o quê? Que as terras, né, foram divididas. E segundo as evidências que a gente tem estudado, porque eles põem um monte de nome aqui, eles ocultam os nomes dos continentes, das cidades, e eles direcionam tudo para o interesse deles, né? Que é essa região aqui, ó, que tá ligado, que o sistema mundial, ok? Transmite para o mundo todo, que representa esses judeus de hoje aí, que são os judeus sionistas, que são a maçonaria de hoje, ok? Que são os ingleses, e por aí vai. E também já está em parceria aí com os ismaelitas, que hoje representa o povo árabe, que é os Emirados Árabes Unidos. Que todos eles têm raiva do povo da promessa, que caiu sobre o povo da promessa que estava aqui na Terra Prometida, que é África e América do Sul. América, né? América. Só que é porque se concentra mais aqui, ó, na América do Sul. Ok? África e América do Sul, essa área aqui, ó. Essa região aqui, ó. Ok? Então todo mundo tem raiva do povo da promessa. Então eles se uniram. Ok? E colonizaram. No caso, a Europa, né? A Europa colonizou. Lembra do território de Jafé, que iria se expandir? Então pronto. Presta atenção onde eu vou chegar. Então, Yahudá. Ok? Quando você procura saber leão, da onde vem os leões, você vai ver que vem do sul da África. Então é mais uma evidência que confirma a raiz de Davi. Ok? Que é a raiz de Yahusha, do Messias. Aleluia. Então, leão da tribo de Arudá, a salvação, ou seja, vem desse povo daqui do sul da África. Porém, a gente já sabe que Yahusha nasceu na América do Sul, no Brasil. Só que a gente, para entender a história do Brasil, a gente precisa entender primeiro a história da África, do reino de Davi, do reino, a raiz, né? Davi, o reino de Arudá. Então, irmãos, eu vou chegar logo aqui, porque eu não sei se o vídeo vai ser cortado. Porque eu estou gravando um em sequência, o celular não tem muita capacidade. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte, tudo indica que o reino de Arudá e o reino de Jerusalém, de Israel, no início, foi dado aqui, ó, na África. Então, aqui é a mãe. África, mãe. Mama África. É a mãe. É a nossa mãe. Então, o que é que acontece? As terras, né? Então, o que é que acontece? O reino de Davi era aqui, ó, no sul da África. Ok? E aí, meus irmãos, se liga só o que tem a ver com o nosso país. Eu vou ter que acelerar aqui. E eu conto com vocês, meus irmãos. Estudem, examinem pela luz da palavra e peçam em espírito e em verdade. Não vá pela letra, vá pelo espírito. Orem no secreto, peça sabedoria ao Pai. E a gente se une, porque cada um já leu um livro aí, cada um tem um entendimento. E a igreja, juntos somos mais fortes, tá bom? Então, olha só. Então, o reino de Arudá e de Israel, norte, sul, né? Provavelmente aqui nessa área aqui, irmãos. E Jerusalém estava aqui, a primeira Jerusalém estava aqui, irmãos. Aí o pai fala que se eles fossem obedientes, o pai ficaria com eles lá, né? Só que eles desobedecem, irmãos. Aí quando você lê lá, por exemplo, Ezequiel 8, você vê lá características das religiões afro, que veio para as Américas, que é o candomblé, que faz tudo contrário à vontade do Criador. Isso é uma das religiões das tribos africanas, né? Então, acontece o quê? Eles desobedecem, irmãos, né? E como eu falei, eles já tinham se misturado com os pagãos quando Josué entrou. Então esses pagãos, eles já estavam nessa terra, adorando árvore, adorando sol, lua, né? Deuses, que por trás dos ídolos, de imagens, né?
Quando você lê Êxodo 20 lá, que o pai fala, não fazer imagem semelhante ao que tem no céu, ao que tem debaixo das águas, na terra. Perceba que essas religiões afro, elas têm tudo isso, essas imagens de tudo, de semelhantes do céu, semelhantes da água, da terra, e tem possessão, né, de espíritos, ou seja, que chamam lá de orixá e não sei o que e tal. E vieram para a América essa cultura, né? Fora as outras religiões também, as outras abominações de outras tribos que não tem esse nome que a gente conhece, como candomblé, mas pode ser outros nomes, entendeu? Que também as tribos indígenas que representam o povo de Israel, porque todo mundo veio para cá, né? Porque as 10 tribos, lembra de Jeroboão e Roboão? Então as 10 tribos se dividem das duas tribos. Então, segundo as evidências, tudo diz que essas 10 tribos, que Jeroboão nasceu aonde? Ele nasceu em Efraim. E segundo as evidências, Efraim é do norte da África. E perceba que as características da tribo de Efraim, com o povo asiático, é muito grande, né? Então, como é o povo étnico das Américas? Perceba que as mesmas características do povo asiático, porque a gente é tudo família, né, irmãos? Lembra ismaelita? O povo árabe, a gente são tudo irmão. Então, as 10 tribos que vêm com o rei Jeroboão, que está no norte, que o pai dá para eles, né? Dá para ele lá. Só que ele também desobedece. Então, as 10 tribos são dispersas. É daí que a gente entra na América, ok? É daí que a gente entra na América. Só que a tribo de Arrudá e Benjamim está no sul da África. Ok? Então as 10 tribos, eles têm a característica do povo asiático, uma pele mais corada, caramelo, né? Ok? E a tribo de Arrudá e Benjamim são nossos irmãos, mas já a pele mais escura, né? Que é de Canaã, né? Da África, no caso, o povo preto. Então, Judá, Benjamim era o povo preto, ok? E as 10 tribos de Arrudá, segundo as evidências, que vem daqui de Jeroboão, que era de Efraim, que tem aquela galera ali, Marrocos, Tunísia, né? Perceba que esse povo parece o povo árabe e está na África. Então, Jeroboão vem daí, as 10 tribos vêm daí, e elas se espalham, é aí que vem para a América, e eles ficam aqui na América. Então, eles já povoavam essa terra antes dos colonizadores ingleses da Europa, que eram os outros escravagistas que começaram a colonizar, né? Os bárbaros. Tá entendendo, irmãos? Então, como é que eles conseguiram encontrar essa terra? É aí que tá. Salomão, que estava aqui no sul da África, né? O filho de Davi, que toma o reino, né? De Jerusalém todo, de Israel todo. É depois de Salomão que aparece Jeroboão. Porque Salomão, ele se relaciona com estrangeiras, povos pagãos, muitas mulheres, e começa a adorar os deuses desse povo pagão. E aí cai a maldição sobre ele, né? Tudo indica que Salomão perdeu a salvação, porque ele começa a adorar a Baal, a Moloque, ou seja, que tudo por trás é o diabo, que o diabo cria vários deuses, né? Junto com os anjos caídos. Quem está por trás disso tudo é os anjos caídos e o diabo. Que o diabo também é um anjo caído, né? Só que é o líder dos anjos caídos, que é os demônios. Então o que é que acontece? Cai a maldição sobre Salomão, aí nasce um filho. Não, nasce o filho Roboão, né? E é nascido Jeroboão. É mais ou menos isso. Não sei se Jeroboão ele não é filho especificamente de Salomão. Enfim. Eu sei que Roboão é filho de Salomão. E aí Jeroboão, o pai dá Israel para Jeroboão, que é do sul da África, ou que é do norte da África, que é esse povo do Efraim, que tem essa característica. Por isso que diz Efraim e Arrudá, as duas casas. É África, irmãos. Efraim e Arrudá, tá ligado? Enfim. Aí Efraim, aí as 10 tribos de Israel são espalhadas, aí vem pra América. E aí, irmão, quando... Não, peraí que não bateu agora, não. Porque o que eu vou dizer é o seguinte. Ai, irmãos, olha que forte. Porque onde eu quero chegar é o seguinte, irmãos. Porque onde eu quero chegar é como é que esses colonizadores europeus, ingleses, descobriram nossa terra. Esse é o fundamento do nosso vídeo. Por quê? Foi através dos escritos de Salomão. Porque
Lembra que o povo árabe, foram os primeiros escravagistas? E tudo indica que aquele Nabucodonosor, ele é árabe. Ele era ismaelita, de descendência ismaelita. Por quê? Porque eles escravizavam o povo da África, ok? E eles cortavam o órgão genitor, justamente para não se misturar o sangue. Porque era muita raiva, né, para com o povo de Jacó. Ok? Então eles eram os primeiros, eles faziam os negros de eunuco, por isso que diziam os etíopes eunuco. Então, daí que vem essa questão, né, dos eunucos, do povo da África, que é eunuco, ser escravizado. Então, depois de Nabucodonosor, vem o que? Os persas. Quem eram os persas? Eu desconfio, eu preciso que meus irmãos me ajudem, eu desconfio que sejam os povos Oriente Médio, né? Tipo, não sei se é Oriente Médio aqui, é tipo japonês, o povo japonês, persa, pode ser os samurais, porque a gente não pode esquecer dos samurais. Os samurais eram um povo vil na espada, eles seguiam o Nimrod também, eles cortavam o cabelo que nem a primeira Babilônia, eles também tinham impérios, e eles eram treinados para matar, eles tinham um império, né? Então, pode ser. Então, eles roubavam os escritos, porque Nabucodonosor roubou os escritos de Salomão, do povo hebreu israelita, o verdadeiro povo hebreu israelita, estava aqui na África. Então levou. Aí depois o persa roubou. Aí depois do persa vem quem? Grécia, que já vem na Europa aqui, é o povo de Jafé. Aí rouba deles. Aí depois vem Roma, que quem está por trás de Grécia e Roma, os ingleses, enfim, a Europa toda. E aí o que acontece? Eles roubando os escritos de Salomão, eles sabiam de toda a sabedoria de Salomão. E na época de Salomão diz o quê? Que Salomão pegava ouro em Ofir. Qual é a terra que tinha mais ouro? Onde é que estavam os ouros, a prata, os minérios, as riquezas naturais? Aqui nas Américas, América do Sul, Amazônia e Minas Gerais, por aqui, né? Enfim, então ele vinha para Ofir com os fenícios, de barco. A terra era mais próxima nessa época, porque era colada a terra, né? Enfim, então ele fazia esse transporte do ouro para fazer o templo de Arwa. Então eles destruíram o templo, o governo de Nabucodonosor, depois Persa, depois Grécia, depois Roma, né, Europa. E aí eles sabiam então o endereço para chegar nesse novo mundo. Por isso que muito filme, série fala novo mundo, terra prometida. Aí tem um livro que é chamado A História Secreta do Brasil, que fala que é o quinto império, que o apocalipse vai acontecer aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil é a nova Jerusalém. E o templo somos nós. Ou seja, o Messias nasceu aqui e ele passa, quem crê no Messias hoje, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, o nosso espírito é o Santo dos Santos. É o nosso espírito com o Espírito Santo. Que o tabernáculo representa isso, né? Quando foi lá no deserto, estava apontando para isso, que é o nosso corpo. Então, o nosso corpo hoje é o templo sagrado, ok? E o Brasil é a nova Jerusalém. Lembra que o povo desobedeceu, então Yahweh, ele não se firmou na Jerusalém oficial. Então, a Jerusalém vem para cá, que é a terra prometida, que é a raiz de todas as coisas. Entende? De toda a terra dos nossos pais, Adão e Eva. Então, aqui está a Jerusalém nova, ok? E como é que os colonizadores chegaram a essa terra? Com os escritos de Salomão, que eles roubaram tudo, né? Que foi passando entre eles aqui, entre os povos pagãos. Chegou até o Império de Roma, que Roma, a Itália está ali na Europa, que quem controla são os ingleses e os franceses. É daí que vem a maçonaria, a profecia de Apocalipse, que a besta era azul e vermelha. Franco, maçonaria inglesa, que é vermelha, né? Vermelha não, é azul, sei lá. E franco-maçonaria, que é vermelha, que é os dois braços da maçonaria. Então a maçonaria é uma das bestas que fundamentou a Igreja Católica para colonizar tudo isso e botou a católica como cortina de fumaça. Então por trás da católica está a maçonaria. Então os papas, eles são maçons. E todos os líderes religiosos, praticamente. Né? Então, olha só, irmão, que revelação. Então foi assim que Cristóvão Colombo, Cristóbal, que é da Espanha, que é Europa, ok? Cristóbal Colon, que tem um livro que fala sobre colonização moderna, que diz que o significado desse nome é Cristo Redentor. E no Rio de Janeiro tem o quê? Que tudo indica que foi lá que o nosso Mashiach morreu. Eles botaram essa imagem com esse nome Cristo, que vem do Serapis Cristo, que é um deus grego, que vem todo o fundamento do paganismo da Grécia e de Roma.
por isso que é cristianismo, que o cristianismo adora esse Deus, que era um curandeiro e um feiticeiro, Serapis Christo. E ele é batizado com esse colonizador, Cristóvão Colón. Então, Cristóvão Colón significa Cristo Redentor, tal. E aí que a gente chega no nome Jesus, que essa igreja católica nos apresenta, que vem de lá da Grécia, Iesos, né? E aí você, quando procura saber o significado desse nome, você vê que esse significado desse nome é porco, o sus significa porco, e ele está gravado, e as 3 iniciais da igreja católica, IHS, em latim, se você transformar em números, você vai ver, e é o nome desse Deus deles, do cristianismo, Jesus Cristo, ok? Que vem de todo esse paganismo, e que em latim está Jesus, eu não sei, procurem que vocês vão ver, e quando vocês transformam isso, está o 666, ok? Então, olha que bomba, irmãos, esses miseráveis fizeram. Então foi dessa maneira que eles encontraram a nossa terra, ok? Com os escritos do templo, que Salomão tinha escrito, porque Salomão era o homem mais sábio, né? Recebeu toda a sabedoria do Pai. Mas nem Salomão, o homem mais sábio do mundo, mais poderoso, foi fiel até o fim, você vê. Então por isso que a gente tem que andar vigilante, para não cair em tentação e nesses enganos. Por isso que a gente tem que se separar, porque o Pai, ele está com todos os seus santos. Santos quer dizer separados. Então a gente tem que se separar dessa academia, do que foi nos ensinado. Desaprender para aprender o que o nosso Messias quer nos ensinar.